E quando os irmãos se lembrarem desse pastor, lembrem-se de um servo. Só isso. Lembre-se de um pastor servo que colocou a vida à disposição da igreja e do Senhor aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Baixe sua cabeça e vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor me derramou sobre nós. Muito obrigado. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. O Senhor é bom. Que continuemos louvando o teu nome. Que continuemos firmes nessa caminhada. Os irmãos aqui e o teu servo lá em Maranhão, mas que juntos continuemos com o mesmo objetivo de louvar, de agradecer e de enaltecer o teu nome, o nome do teu Filho, que é sobre todo o nome. Que todos os dias das nossas vidas seja para honrar e glorificar o Senhor. Agradeço, Senhor, de todo o coração por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmão Ezequiel. Obrigado, pastor. Nós temos a presença do pastor Brilhante, pastor Carlos, que estarão dando uma palavra nesse momento. Então, o Carlos estará falando em nome da Igreja Batista em Brás Cubas, a igreja que ajudou também, trabalhou na formação do pastor José Francisco, e depois o pastor Brilhante estará falando em nome da ordem dos pastores de secção da nossa associação. É muito difícil falar do pastor José Francisco, uma pessoa que por muitos anos trabalhou na obra do Senhor, alcançou vidas para a glória de Deus. E meu finado sogro, Valdir Vidal, muito falava do pastor José Francisco, mesmo sendo ele um seminarista da Igreja Batista em Brás Cubas. Depois de alguns anos, casado com a Valdete, sempre ouvia falar do pastor José Francisco. Em uma ocasião, no final de ano, ele chega aqui em São Paulo e ali eu tive o privilégio de conhecer o pastor José Francisco e família. Passaram-se alguns anos e Deus me chamou para estar estudando a palavra de Deus. E eu abracei esse desafio. E hoje tive o privilégio, uns dias atrás, tive o privilégio de ser ordenado, não só eu, mas como o pastor Ricardo. E isso enche de alegria o meu coração, porque vemos que o Senhor usa aqueles que nele confiam. Há uns 2 ou 3 anos atrás, também o pastor José Francisco me fez um desafio. Dirigindo essa igreja, uma igreja ali no litoral. E ele fez um desafio para que eu estivesse auxiliando ele ali no litoral, Igreja Batista em Boracé. E ali pudemos fazer um bom trabalho, aprendi muito com o pastor José Francisco. E hoje eu posso olhar para o pastor José Francisco e dizer, como amigo,
como colega de ministério, e deixo assim a palavra que Deus falou a Josué. Josué estava abatido, porque o Senhor tinha recolhido Moisés. E Josué foi escolhido para assumir essa tão grande responsabilidade. E Josué se viu minúsculo diante daquele tão grande povo, mas mesmo assim ele assumiu a responsabilidade. E vejo na pessoa do pastor José Francisco um missionário, uma pessoa enviada, que por um pouco de tempo esteve aqui na igreja de Vila Natal. Porque aquele que é enviado, aquele que é um missionário, ele não fica por muito tempo em uma igreja. É só você olhar a vida de Paulo, fundador de igreja. Aquele que abria a igreja, cuidava da igreja e depois ia para outro campo. O pastor José Francisco ficou um bom tempo na amada igreja. Vocês foram abençoados. E agora ele está dando ouvido, mais uma vez, àquilo que Deus o chamou para fazer. Desbravar no campo, ir para o campo. Talvez em seu coração, ou até mesmo no coração da igreja, possa existir aquele sentimento: puxa vida, mas o pastor José Francisco vai embora, será que ele vai se dar bem lá? Então a palavra de Deus para a igreja e para o pastor José Francisco é: verso 8 do capítulo 1 de Josué, ele diz assim, verso 7, ou melhor, vou começar aqui do verso 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Francisco, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Então, o Senhor cuidou do pastor José Francisco aqui por esses 11 anos. E o Senhor também cuidará do pastor José Francisco lá no Maranhão, uma terra quente, que eu estive lá alguns anos atrás. Quente, na sombra você derretia. Então Deus escolhe as pessoas certas para o lugar certo. E esse é um desbravador que Deus levantou para pregar as boas novas de Cristo. E agora, amada igreja, ore por esse homem de Deus. Ele está deixando vocês por um pouco de tempo, para depois tê-los para todo sempre. Que o Senhor abençoe essa amada igreja e que vocês continuem intercedendo pelo pastor José Francisco, pelo pastor Ricardo, pela Eva, enfim, pela família, a família de um modo geral. Que o Senhor vos abençoe. Essas são as palavras que eu gostaria de dizer. E desde já deixo um abraço, um forte abraço da Igreja Batista em Brás Cubas. Pastor Walter manda um grande abraço, felicidades, muitas realizações. Que o Senhor vos abençoe. Obrigado, amada igreja. O que dizer deste homem de Deus? Nós temos uma coisa em comum, que amanhã eu vou sentir falta.
Mas para deixar o pastor José Francisco, nós já estamos levando o seu substituto. O pastor Ricardo vai estar com a gente. Vai ser um dos nossos zagueiros lá no Retiro dos Pastores. Já convoquei ele para ser o zagueiro. Vai jogar no meu time, do meu lado. Vai ser nosso companheiro, ajudando o colega que está chegando lá no Retiro. Em nome do Senhor Jesus. Pastor José Francisco e amada família, trago um abraço na pessoa do pastor Joel, nosso presidente, na pessoa do pastor Carlos Germano, pastor Geandre, pastor Marcelo, pastor Walter, pastor Juliano, pastor Euclésio, pastor Altivo, pastor Jair Braz, pastor Orlando, pastor Osmar, pastor Vitor Pena, pastor Ricardo, pastor Samuel e esse que vos fala. Quero deixar um texto que, na minha vida particular, quando eu conheci o pastor Zé Francisco, foi notório para mim, particularmente para a minha vida, quando aqui cheguei das Cubas, junto com a minha amada esposa e o meu filho. Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Querido colega, você é um verdadeiro amigo. Pastor Francisco é um amigo muito bacana, é um amigo leal, acima de tudo. O que me chamou a atenção nesses tempos de ministério, que andamos juntos, a sua lealdade, a sua sinceridade, a sua maneira de tratar-nos como colega de ministério. Pastor Francisco, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar assim, sendo leal para com seus colegas de ministério. Sendo leal, com certeza, com a sua igreja aqui como foi. E será aonde Deus está te levando. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua digníssima esposa e dos seus filhos. Mas pastor, fique tranquilo. Nós vamos tomar conta do pastor Ricardo aqui. Nós vamos cuidar dele. Nós vamos abraçá-lo como te abraçamos. Tá bom? Pode, esses homens que citamos aqui continuarão sendo colega e amigo do seu filho. Ele não vai estar só. Nós vamos abraçá-lo como te abraçamos. E vamos receber o seu abraço, como recebemos o abraço dele também. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.